Olá, Eric, tudo bem com você? Sou o professor Valber, mais uma aula, mais um encontro que a gente vai estar junto aqui nesta semana em que a gente começou a trabalhar o gênero textual chamado de conto, tá bom? Lembrando, eu sempre acho muito importante fazer isso, que esse é um trabalho conjunto entre o professor Ezequiel e mim. O professor Ezequiel é quem faz os slides, faz toda a parte de produção ali, e o professor Valber, que sou eu, estou à frente das câmeras aqui para poder apresentar para você esse trabalho, tá bom? Na aula passada, Eric, nós falamos, eu comentei com você, que nós iríamos falar sobre as características presentes em todo o conto, tá bom? Então, sem que a gente perca tempo, vamos então à primeira delas, que é o espaço delimitado. Ó, como o conto ele tem uma narrativa muito curta, você estiver diante de um livrinho que tem um conto só, você vai ver que o livro é bem fininho. Então, pelo fato dele ter por característica uma ideia rápida, ser um conto curto, não dá para nós falarmos neste conto de muitos lugares. Então, normalmente uma narrativa cujo gênero seja o conto, ou seja, uma narrativa de um conto, vai fazer com que a gente esteja diante de um lugar só, no máximo 2 ou 3 ali, tá? Quando muito 3 lugares dentro daquela narrativa, mas normalmente ele se prende em um lugar só. Então, o lugar em que se desenvolve a história é delimitado, como uma determinada casa, uma rua, um parque, uma praça. Então, se eu falo, por exemplo, para você, como é que foi meu domingo à tarde no parque? Então, toda a minha história vai girar em torno do parque, tá? Então, tudo que acontecer na minha história vai ser dentro do parque. Eu não vou ficar falando, por exemplo, de quando eu saí de casa, o que aconteceu na rua, porque senão eu estou criando uma história muito longa. Isso não é o objetivo do conto, tá bom? Então, o espaço delimitado é isso. Tempo marcado, Eric. O que seria o tempo marcado? É o tempo do conto. O tempo do conto ele é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história vai acontecer. E existem duas maneiras desse tempo acontecer. De maneira cronológica, quando acontece assim uma sequência de fatos. Se eu falo, por exemplo, assim, ó, quer ver? O Eric acordou hoje, tá? Tomou um banho, tomou café, colocou o uniforme e foi pro colégio. Então repara, ó, eu tô contando sobre um personagem que é o Eric, supostamente o personagem que é o Eric, e tô dizendo que ele acordou, ele tomou banho, tomou café, foi pro colégio. Veja que eu tô falando sobre você várias ações que acontecem de maneira cronológica, que aparece de uma maneira assim temporal. Primeiro você faz uma coisa, depois faz outra e depois faz outra, tá? Então isso que é um tempo marcado cronológico. Ou o tempo ele pode ser psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. É como se eu dissesse, por exemplo, assim, eu fosse te contar uma história e aí eu não tivesse a preocupação de falar nessa sequência cronológica, mas, por exemplo, eu estou falando o que eu fiz da vida em determinada época no meu passado, se eu tivesse feito algo diferente, o que poderia vir a ser do meu futuro. Então é essa brincadeira psicológica no sentido de que o que eu fiz, o que poderia ser, a imaginação, a lembrança, tudo isso são características do tempo marcado psicológico, tá? Tem a ver com o nosso pensamento, com aquilo que nós pensamos. Uma outra característica importante é a narrador e o foco narrativo. Então veja, o narrador é um elemento fundamental para o sucesso do texto, pois é o dono da voz, o que conta os fatos e seu desenvolvimento. Atua como intermediário entre a ação narrada e o leitor. O narrador assume uma posição em relação ao fato narrado. Isso se chama foco narrativo, tá? Você vai entender já o que é. E o seu ponto de vista constitui a perspectiva a partir da qual ele conta a história. Então o que acontece aqui? Todo conto, Eric, por ser uma narrativa, por ser um tipo de texto chamado de narração, ele tem duas pessoas que podem contar essa história. Ou o narrador, que não participa da história, então o narrador está fora da história, olhando para alguma coisa e está falando sobre aquilo ali que está acontecendo, entendeu? Ou esse narrador, quem está contando a história, ele pode ser uma das personagens. Essa personagem pode ser uma personagem principal ou uma personagem secundária. Como assim? Ou ele pode estar falando de algo que aconteceu com ele, ou se for um personagem secundário, pode estar falando dentro da história algo que aconteceu com alguém que ele está narrando, entendeu? Já o narrador que está fora da história, ele assume uma posição de um narrador onipotente, onisciente, onipresente. Por quê? Porque ele sabe tudo, ele sabe o que os personagens estão sentindo, entendeu? Ele conhece todo o sentimento dos personagens. Então repare que existe essa diferença do narrador e o foco da narração está ou no personagem ou fora do personagem, tá? De uma maneira geral, mais ampla, tudo bem? Então isso faz com que o narrador possa ser narrador-personagem ou narrador em terceira pessoa, observador, como a gente chama. Vejamos isso, o foco narrativo em primeira pessoa. Na narração em primeira pessoa, o narrador é um dos personagens.
Ou seja, ele ou é o protagonista, o personagem principal, ou secundário. Alguém que não é o principal, mas que conta o seu ponto de vista. É importante que você perceba, Eric, aqui, que quando nós estamos diante de um foco narrativo em primeira pessoa, é sempre o ponto de vista de alguém. A história sempre tem margem a ter algum tipo de probleminha. Por quê? Porque não necessariamente o que está sendo contado pra gente é a verdade. Porque a pessoa não conhece todos os fatos, não conhece os outros personagens, não conhece o que se passa dentro dos outros personagens, porque ela faz parte da própria história, tá? Então, o foco narrativo em primeira pessoa é isso. Agora, quando o foco narrativo está em terceira pessoa, significa dizer que quem está contando a história pra gente não está envolvido com a história, só participou do processo de criar a história, mas ele está fora da história e está assim, ó, como se ele estivesse aqui e a história estivesse acontecendo na frente dele. Então, ele que está pintando os personagens, ele que está dizendo o que cada personagem sente, entendeu? A relação de um personagem com o outro é esse narrador que está fora, ele é o observador. Então, nesse caso, ele tem como passar pra gente uma visão assim mais fiel, mais fidedigna. Por quê? Porque ele é uma pessoa que sabe de tudo acerca do personagem. Ele conhece tudo sobre o personagem, tá? Então tudo que o personagem fala, tudo que o personagem sente, o narrador que está fora da história, ele sabe por quê? Porque é ele que criou esse personagem, inclusive, tá? Então, ele que está apresentando pra gente aquilo que ele quer mostrar, aquilo que ele acha que é importante mostrar. Então, esse é o foco narrativo em terceira pessoa, tá bom? Ó, pelo avançar do nosso tempo, eu vou encerrar então essa segunda aula de contos aqui, tá? E aí daqui a pouco eu volto com a segunda parte sobre as características presentes em todos os contos, tá bom, Eric? Espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida você sabe que você pode perguntar pra gente, tanto pelo AVA quanto nas aulas presenciais em que você estiver, tá bom? Um grande abraço então, fique com Deus, que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Tchau, Eric!